Se você produz ou quer produzir conteúdo para a internet e já sabe o que é um nugget, está na hora de aprender sobre mineração e as principais maneiras de tornar essa seleção de conteúdo mais assertiva, já que esse é o primeiro e um dos principais passos desse processo. Olá, eu sou o Maicon Henschel, Motion Designer, e o papo hoje é sobre mineração. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre edição de vídeos e nuggets, deixa o seu like. E se você se inscrever no canal, você vai ficar sabendo quando tiver conteúdo novo. Antes de começar, a gente precisa alinhar dois conceitos básicos que vão ser muito importantes para que a gente desenvolva bem essa aula. O primeiro conceito é o que é um vídeo raiz. Vídeo raiz é um vídeo mais longo, com mais conteúdo, com conteúdo mais denso. É onde você vai aprofundar mais os conceitos, você vai ensinar mais coisas e, por consequência, você vai aprofundar mais também a relação com a sua audiência e a percepção que ela tem do seu conhecimento. E a segunda coisa é você saber o que é um nugget, ou Nutella, como alguns chamam. O nugget é um vídeo mais curto. Ele normalmente é trecho de um vídeo maior, ou seja, um trecho selecionado a partir do vídeo raiz, que é o que a gente explicou agora há pouco. É com os nuggets que você vai conseguir aumentar a sua audiência. Pouco provável que alguém que não te conheça vá assistir um vídeo seu já de cara com 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de duração. Ele não te conhece, não sabe dos seus valores e do seu conhecimento. Mais um vídeo nugget de 1 minuto, 2 minutos, provavelmente ele vai assistir. A partir dali, ele vai se interessar pelo seu conteúdo e talvez ele vá assistir um vídeo maior se aquilo for do interesse dele. Então o nugget é como se fosse um trailer do seu vídeo maior, um trailer do seu conteúdo raiz. Portanto, ele é responsável pelo alargamento da sua faixa de audiência, enquanto o vídeo raiz é responsável pela profundidade do conhecimento da sua audiência. Este conceito é bem importante. É importante que você tenha conteúdos raiz para ter uma audiência com um conhecimento mais profundo, mas é importante também que você tenha nuggets com bastante frequência para que você consiga escalar a sua audiência. E fazer a mineração é justamente esse processo de selecionar partes do seu vídeo raiz que possivelmente vão se tornar um nugget. Embora pareça que não tenha muito segredo em fazer isso, algumas dicas vão fazer com que você faça isso mais rápido e talvez de forma mais assertiva, selecionando melhor os trechos que vão se tornar bons nuggets. Então, para te ajudar nesse processo, eu vou elencar aqui 3 maneiras de fazer a seleção de cenas, ou seja, de fazer a mineração. Dependendo qual o seu objetivo, dependendo da forma como você trabalha, cada uma vai se encaixar melhor. Pode existir ainda outras formas de se fazer isso e pode ser que algumas sejam melhor em alguns casos, outras em outros casos, mas eu vou listar essas 3 que eu acho mais importantes e vou inclusive falar como eu faço esse processo nos meus nuggets. O primeiro é a partir do roteiro. Se você grava vídeos com frequência, você deve estar acostumado a criar roteiros para os seus vídeos. E isso pode ser um belo ponto de partida para a seleção dos trechos que vão virar nuggets. No texto fica fácil de você encontrar quais trechos são importantes. Normalmente você já até destacou eles no roteiro. Então você pode partir do roteiro para fazer a seleção dos seus nuggets. É lógico que daí você vai ter que separar esse seu processo em 2 partes. Uma parte para você definir no papel, no seu roteiro, de fato, que parte você vai pegar para o nugget, e outra parte que você vai ter que achar lá no vídeo gravado onde está essa parte que você selecionou no papel. Não que seja um processo muito complicado, mas são 2 processos. A vantagem é que você pode ver o seu vídeo como um todo, separar as partes e depois só ir lá e selecionar em que duração do vídeo que está aquele trecho que você vai separar. Mas um problema que pode acontecer é de não estar exatamente correspondendo a gravação com o roteiro. Às vezes acontece de você improvisar um pouco, de você transformar um pouco o texto para soar melhor, e às vezes acontece também de o impacto que você achou que ia causar quando você escreveu o roteiro não funcionou exatamente dessa mesma forma no vídeo. Então é só dar uma cuidada nesse ponto aí que pode ser que funcione muito bem sim, separar o texto a partir do roteiro. E uma outra desvantagem é que você precisa ter escrito um roteiro antes. É meio óbvio, mas se você não tiver um roteiro, obviamente isso não vai ser
uma opção para você. Uma segunda maneira de fazer a seleção das cenas é você ir separando enquanto assiste o vídeo, ou seja, você vai anotando em qual minuto, em qual tempo aparece a cena que você quer utilizar como nugget. Isso é bastante utilizado por quem terceiriza o material. Por exemplo, você grava o seu vídeo e depois você manda para um editor que trabalha contigo ou que trabalha remotamente para ele fazer a edição do nugget. Então você pega o vídeo e faz lá a marcação. Eu quero que um nugget seja feito do minuto 3 até o minuto 5. E a partir dali o editor vai pegar o seu vídeo completo, chegar naquele tempo, separar e criar a edição para você. O que pode se contar como desvantagem desse processo é quando você quer juntar partes diferentes do vídeo para compor um nugget e daí você tem que marcar muitos tempos diferentes e definir qual a ordem isso vai aparecer, pode ficar um pouco confuso. Mas se você tomar cuidado e tiver um método bem definido, uma boa comunicação com o seu editor pode funcionar assim. Uma terceira maneira, e é a forma com que eu faço meus nuggets, é puxar o vídeo completo para dentro do editor e já ir separando as partes que eu vou utilizar. Então eu vou assistindo e quando chega na parte que eu acho interessante para um nugget, eu já marco, a partir dali eu vou separar o trecho. Já, se tem algum trecho que eu quero tirar fora, se tem alguns que eu quero adiantar para colocar junto e somar a ideia, eu faço tudo isso já em tempo real. Quando eu termino de separar o nugget que eu quero, eu já exporto ele, ou seja, eu já renderizo aquele trecho que vai ser utilizado como nugget. Lembre-se que esse passo de mineração, ele é só você cortar pedaços do vídeo para que depois você faça de fato a edição do nugget, que é colocar título, legenda, alguma trilha se você achar necessário. Mas esse passo inicial, ele é feito mais para separar mesmo e fazer o processo de mineração. Isso funciona muito bem quando é você mesmo que vai editar seus vídeos. É mais complicado quando você depende de um terceiro. Você até pode sentar do lado de um editor, se você tem acesso, e ir acompanhando ele, fazendo esse processo de edição, mas aí ocupa o tempo de duas pessoas ao mesmo tempo, fica um pouco mais complicado. Um outro ponto a se levar em consideração é que o seu computador tem que ter um desempenho razoável para que você também não fique dentro da edição de vídeo tendo que esperar carregar o vídeo para você conseguir assistir, não fique travando toda hora. Eu vou pegar este vídeo que eu estou gravando agora, vou baixar ele para o computador, vou importar ele para dentro do meu editor de vídeo. No caso eu uso o Premiere para fazer a mineração e vou mostrar para vocês esse processo de como eu faço a seleção das cenas. Então vamos lá. Eu já estou com o meu Adobe Premiere aberto aqui. Você vai reparar que ele tem um layout bem simples e se tiver diferente do seu, quando você abrir aí o seu Premiere, você pode vir aqui em Window, Workspaces e verificar se a parte escrita Aprendizagem está selecionada. Isso aqui são outros layouts, só vai mudar a ordem das janelas e que tipo de ferramenta vai estar disponível já na sua tela. Então, por exemplo, você vai editar um vídeo onde o áudio é muito importante, vai ter que tratar o áudio, fazer algum tipo de efeito, você clica aqui em áudio, ele vai modificar a forma como as coisas aparecem na tela, tá bom? Eu vou deixar a opção Workspace Aprendizagem selecionada, porque é uma das mais simples e o processo que a gente vai fazer agora no Premiere é bem simples, basicamente é cortar e exportar um trecho do vídeo. Então a gente vai em File, Import, ou Ctrl I, ou ainda, talvez seja até mais fácil, você abrir uma janela do Windows Explorer e arrastar para dentro do Premiere o vídeo que você vai utilizar. Eu acho até que é o mais recomendável para você não se embananar com alguns passos aí. Então tá, eu tenho já uma pasta aqui com 3 arquivos. A parte 1 é a abertura do vídeo que eu fiz. A parte 2 é onde tem o grosso da explicação. A parte 3 eu estou gravando agora, né, que é essa parte da edição no Premiere. E a parte 4 é o encerramento. Então vamos puxar a parte 2 para cá, é só arrastar até aqui e soltar. Feito. Vou minimizar aqui. Quando você arrasta e solta, ele importa já para cá, para dentro do Premiere o vídeo e já ajusta as configurações. Então você tem na parte de cima aqui a faixa de vídeo, na parte de baixo a faixa de áudio.
No meio desses dois aqui, ó, quando você passa o mouse, aparece essa barrinha para cima e para baixo. Vou erguer um pouco isso para criar um espaço aqui embaixo e depois embaixo da faixa de áudio eu vou clicar e arrastar para aumentar. Por que eu fiz isso? Para que essas ondas de áudio fiquem mais claras. A parte mais cinza aqui é onde tem som e a parte azul escura aqui é onde tem silêncio, tá? Quanto mais branco, mais som vai ter. Você vai ver o seguinte, que em alguns momentos tem esse espaço aqui que é um silêncio. E normalmente, isso é uma dica legal, normalmente quando tem um espaço maior de silêncio é onde quem está gravando o vídeo terminou, concluiu uma ideia, respira um pouco e vai começar uma outra ideia, um outro conceito, alguma coisa. Então você pode se valer desses espaços de silêncio para tentar encontrar partes que vão ser interessantes para nuggets. E também os cortes, obviamente, você vai cortar sempre nessas partes de silêncio, porque você não vai cortar no meio da palavra. Então os cortes vão ser nesses intervalos aqui. Então por isso as ondas do som são importantes. Do Premiere é importante você entender que aqui em cima está como vai ficar, né, o resultado. Onde está a agulha é o momento que vai aparecer ali em cima. E aqui embaixo ainda é importante se você vai aproximar mais, né, se vai mais de perto essas ondas e o trecho do vídeo, ou se você vai afastar o zoom e enxergar mais de longe. Enxergando de longe você pode avançar rapidamente para o começo ou para o final do vídeo e chegando mais perto você consegue selecionar exatamente onde estão os trechos de silêncio para você cortar ou selecionar, tá bom? Então basicamente a gente vai mexer nisso por enquanto. Eu sei que no meu vídeo eu começo falando sobre os conceitos, né, do que é um nugget, o que é um vídeo raiz. Eu sei que mais pra frente eu começo a falar as 3 principais maneiras de se selecionar, de fazer a mineração. E eu vou procurar o trecho em que está a terceira parte, que eu falo como eu utilizo, o passo que eu uso para fazer a mineração. Então vamos procurar essa parte que eu acho que vai poupar tempo aí, eu já sei que aquilo ali vai dar um bom nugget. Eu quero que um nugget... Eu utilizo a barra de espaço, que seja feito do minuto 3, para controlar o play e pause da timeline aqui. Você pode usar aqui também, tem o botãozinho de play e de stop, tá? Então vamos lá. Material, por exemplo, você grava o seu vídeo e depois você manda para um editor, tá, que ainda está na parte de terceirização, né, vídeo, para compor um nugget, e daí você tem que marcar muito. Ainda meus nuggets é puxar o vídeo completo para dentro do editor. Tá, aqui eu já estou falando o que eu faço, tá? Então é bem perto disso daí. Vamos chegar mais próximo no zoom aqui. E aí é o seguinte, só de olhar aqui, ó, eu sei que aqui tem um espaço maior. Então já pulo direto para cá e aperto espaço para ver se aqui começou uma ideia nova. Uma terceira maneira, e é a forma com que eu faço meus nuggets. Então, exatamente aqui nesse espaço vai começar a explicar sobre como eu faço os meus nuggets. Então você vê que esse espaço de respiração aqui já me deu uma ajuda de localizar isso, tá? Eu vou apertar no teclado a letra I. A letra I, ela seleciona o início de uma seleção. A letra O de Alt vai selecionar o fim, vai marcar o fim da seleção, tá? Mas eu vou marcar o início, que a partir daqui me interessa para criar um nugget. Vou apertar espaço e vamos ver até onde eu vou. Uma terceira maneira, e é a forma com que eu faço meus nuggets, é puxar o vídeo completo para dentro do editor e já ir separando as partes que eu vou utilizar. Então eu vou assistindo e quando eu chego na parte que eu acho interessante para um nugget, eu já marco, a partir dali eu vou separar o trecho. Então só para lembrar o que eu estou dizendo aqui, é que eu puxei o vídeo para dentro, fui assistindo e quando chegou no ponto que me interessava eu já marquei. Como eu marquei, selecionei aqui, coloquei essa agulha aqui nesse local, onde começa o meu ponto de interesse, apertei a letra I. Aqui eu marquei a entrada do conteúdo para o nugget. A partir dali eu vou separar o trecho. Já, se tem algum trecho que eu quero tirar fora, se tem alguns que eu quero adiantar para colocar junto e somar. Tá, aqui eu digo que dá para tirar alguns trechos do meio. Para isso você vai aprender a utilizar
vai ter que aprender a utilizar a ferramenta de recorte, que é a Razor Tool. Está aqui na lateral esquerda, seleciona ela e aí você vai ver que pedaço você quer tirar. Por exemplo, digamos que eu queira tirar um pedaço daqui até aqui. Então eu cliquei aqui e depois cliquei ali, certo? No começo e no final. Eu vou voltar para a seta de seleção, que é a que eu estava usando até agora. Vou clicar nesse trecho e vou apertar Delete. Pronto, eu excluí um pedaço. Se eu deixar assim, vai ficar um buraco, né? Mas eu posso só simplesmente arrastar aqui e aí ele pulou de uma parte para outra, tá? Eu vou deixar, porque não faz sentido eu tirar ali, eu ainda não quero excluir nada, mas só para vocês entenderem que dá para tirar trechos e daria para fazer isso com um trecho que está mais adiante ou mais para trás e trazer para cá também, o mesmo processo. Recorta e coloca onde você quer. Eu faço tudo isso já em tempo real. Quando eu termino de separar o nugget que eu quero, eu já exporto ele. Então, aí eu vou só escutar até onde eu quero, vou marcar e a gente vai exportar. Ou seja, eu já renderizo aquele trecho que vai ser utilizado como nugget. Lembre-se que esse passo de mineração, ele é só você cortar pedaços do vídeo para que depois você faça de fato a edição do nugget, que é colocar título, legenda, alguma trilha se você achar necessário. Pronto. Repare como novamente aqui tem um espaço de respiração e é onde eu acho que a ideia se conclui. Então eu vou apertar no teclado a tecla O, a letra O, e ele vai marcar o final da minha seleção. Então está selecionado daqui até aqui. Eu vou verificar quanto tempo tem isso. Aqui começou em 5h34, tá vendo aqui no reloginho? 5 minutos e 34 segundos. Aqui a ideia se concluiu em 6 minutos e 27. 5h34 para 6h27 dá poucos segundos menos de 1 minuto. E é um tempo muito bom para um nugget, já que o Instagram permite vídeos de até 1 minuto. Então eu tenho uma ideia formada aqui com menos de 1 minuto. Se fosse mais longa a minha ideia, não tem problema. Eu separava isso em 2 partes para postar no Instagram. E se fosse postar no Facebook, por exemplo, não precisava separar, o nugget pode ser maior. Isso não tem nenhum problema. Só que a minha ideia se concluiu aqui dentro de 1 minuto e muito bom. Então, depois que eu marquei aqui a entrada e a saída, acabou. É só exportar, ou seja, renderizar. Export, então eu fui lá em File, Export, Media. E aí assim, tem algumas configurações aqui que mais pra frente vocês podem ver com calma, mas basicamente o formato, eu gosto muito do H264, que é uma compactação do MP4, vai ficar um arquivo pequeno e com uma qualidade excelente. No preset você pode deixar em Match Source, que é para manter as configurações do vídeo que você importou. Tem que marcar vídeo e áudio, né, para sair tanto a imagem quanto o som. E aqui no Output Name você vai colocar um nugget, vai escolher aonde você vai salvar e com que nome. Por exemplo, Nugget do passo 3. Pronto, Nugget passo 3. Eu já estou na pasta deste tutorial, salvar. E aí agora é só clicar em Export. Essas outras opções, depois você pode dar uma estudada no Premiere, tem bastante coisa interessante. Por exemplo, a Query, que é para você ir só colocando lá no gerenciador de renderização para que depois você renderize tudo de uma vez. Isso é bastante legal para quem vai exportar arquivos muito longos, né? No caso, como a gente vai exportar só esse trechinho aqui, você viu como já terminou, é bem rápido, não faz sentido, você pode só ir exportando e pronto. Bom, esse nugget já está exportado, a gente já minerou esse raiz com esse trecho selecionado, tá? Então se voltar aqui na pasta que eu estava e para onde eu mandei, vai ter lá, ó, nugget passo 3, um arquivo com 66 megabytes e 53 segundos de duração, que é muito bom para um nugget, e o trabalho está feito aqui. Lógico, dá para tirar muito mais e eu vou tirar muito mais conteúdo deste vídeo raiz aqui. Então provavelmente eu vou pegar um nugget dessa região aqui né, em out, vou escutar obviamente para saber onde começa e onde termina, vou pegar daqui mais alguma coisa e vou selecionando para ir exportando os nuggets. O que acontece é o seguinte, eu trabalho com 2 softwares de edição, né? Na verdade um de edição e um de pós-produção.
O Adobe Premiere é muito bom para você fazer essa mineração e selecionar as cenas. Então você vê que é muito fácil você selecionar um trecho e renderizar. E ponto. Daria para colocar título, legenda e trilha e tudo mais do Premiere? Com certeza, ele tem esses recursos, mas são recursos um pouco complicados de se trabalhar dentro dele. Embora você consiga excelentes resultados, tem muita gente que edita só dentro desse programa, a velocidade com que você vai conseguir trabalhar dentro dele não é muito boa. E também, se você quiser trabalhar algum tipo de animação, no Premiere também já fica mais limitado. Para isso, eu uso o After Effects, que é um outro programa da Adobe. Então, eu faço essa mineração dentro do Premiere, exporto tudo lá na pasta, fecho o programa, abro o After Effects e aí, de fato, eu vou editar, colocar legenda, criar animação, encerramento e tudo mais, beleza? É bem simples de trabalhar com o Premiere. Nesse ponto, ele é um programa muito complexo, tem muito recurso, mas para você simplesmente fazer o corte e exportar ali para poder trabalhar o Nugget depois, ele é muito simples e o resultado é sensacional. Outros editores de vídeos também podem ser usados, se você gosta de Vegas, InShot para mexer no celular, ou tem muitos programas que dão um resultado muito bacana. Mas eu quis mostrar aqui o software mais profissional, que é o que eu uso no dia a dia, tá bom? A parte do After Effects, com certeza vão vir novos tutoriais aí, e daí a gente aprende a mexer também. E lembrando que eu estou só focando nas ferramentas necessárias para a gente trabalhar a criação de nuggets, nesse caso aqui, a mineração. E não se esqueça, quando estiver selecionando o seu conteúdo, cuide para que ele passe uma ideia completa. E se você quer se aprofundar um pouco mais, há algum tempo eu gravei um vídeo com os 5 erros mais comuns que os infoprodutores cometem ao criar nuggets. Lá tem bastante coisa legal e eu acho que vai te ajudar nessa jornada. Se ficou alguma dúvida ou se você quer sugerir algum novo conteúdo para a gente gravar por aqui, é só deixar aí nos comentários que eu estou sempre acompanhando. Muito obrigado e até mais!